Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite, nesta 19ª Escola Bíblica de Obreiros do campo de Sorocaba, de poder ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu vejo aí muitos dos nossos alunos que estudam conosco. Aí estamos juntos para receber a instrução da palavra. Na verdade, eu tenho muita dificuldade. Quando eu recebi, na verdade, a orientação para que falasse a palavra de Deus nesta noite, eu tremi na base, porque é uma responsabilidade muito grande. Na verdade, quanto mais tempo de fé nós iremos galgando, parece que vai ficando mais difícil, porque você vai notando o peso da responsabilidade de falar a palavra de Deus. Mas eu busquei a Deus, Deus me deu um assunto, segunda carta de Paulo, na verdade, um dos últimos escritos de epístolas pastorais, que o apóstolo escreve ao jovem pastor Timóteo. Na verdade, são 4 capítulos, 83 versículos preciosos de ensinos fundamentais para que o pastor tenha sucesso no seu trabalho. E o assunto que queremos desenvolver pela graça de Deus é o pastor e os princípios doutrinários. É o que nós iremos estudar nesta noite com a graça de Deus. No primeiro capítulo, meus irmãos, nós iremos ver as ideias áureas que estão inseridas nos versículos que nós vamos ler. Depois nós vamos tomar como base todo este capítulo. Capítulo 1, verso de número 6 e verso 7, depois 13 e 14. Diz o verso de número 6: Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu vou bem devagar porque é um estudo. Timóteo, ele não se tornou pastor por vontade própria. Deus o escolheu, mas usou o apóstolo Paulo para separar este jovem ao ministério. E Deus, pelo seu Santo Espírito, o capacitou. Por que eu estou entrando na introdução deste assunto? Porque eu quero falar do perigo do apagão ministerial que nós estamos vivendo em alguns lugares da terra. Da mesma forma, entre os trabalhadores brasileiros, diz aí as estatísticas, que vai ser preciso entrar 6 milhões de estrangeiros, porque os profissionais brasileiros não são qualificados, e vai ter que vir os estrangeiros, porque os brasileiros, quem sabe, não tiveram oportunidade, não tiveram recurso, não sei, não quero aqui entrar no mérito da questão, mas na verdade estamos vivendo quase um apagão profissional. Mas eu quero trazer para o lado ministerial. Nós estamos correndo este perigo. Quando o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo, ele está preso, mas eu noto que entre este jovem obreiro e o seu líder havia um respeito mútuo muito grande.
eles tinham um entendimento através do Espírito Santo e também no sentido de sentimento um para com o outro. Porque se você voltar um pouquinho no verso 3 do capítulo 1, diz Paulo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Quer dizer, Paulo, ele poderia passar este ensino doutrinário a Timóteo, porque ele não mudou, ele continuava aquele mesmo homem, a qual ele foi chamado e colocado no ministério por vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo a respeito da sua pessoa: porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Olha o verso 4: desejando muito ver-te. Quer dizer, estou com saudade de você. Você, na verdade, é aquele companheiro que está comigo no momento das aflições. Eu posso contar com você. Eu sou o seu líder, você é meu liderado, mas eu posso contar com você. Você é um jovem a qual tem mantido a fidelidade, e eu me lembro de você, das tuas lágrimas, para encher-me de gozo. Verso 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Olha, Timóteo era um jovem exemplar, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo, olha aqui a confiança, estou certo que também habita em ti. Então, por este motivo, eu te lembro: desperte o dom que há em ti. Mas só que tem uma coisa, Timóteo, só que tem uma coisa, Pacheco: você se tornou obreiro, não foi pela sua vontade, foi por vontade de Deus e pela imposição das mãos de alguém, que é o meu pastor, que me separou para ser um obreiro. Então eu quero levar os irmãos nesta noite a essas ideias áureas deste capítulo 1, agora pulando para o verso de número 13. Aí Paulo fala assim: conserva o modelo das sãs palavras, olha que lindo, que de mim tens ouvido. Irmãos, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. O exemplo de liderança espiritual, que pode, na verdade, haver este convívio com o seu liderado, esse respeito, porque infelizmente nós estamos vivendo um período não somente de um apagão ministerial, mas o apagão do respeito, o apagão do sentimento mútuo um pelo outro companheiro. Estamos vivendo um perigo muito grande de um desastre ministerial na vida de alguns obreiros que não têm observado esses princípios, que são importantes para o progresso da obra de Deus nesse tempo presente. Dê uma olhada para o cenário da Igreja de Cristo na terra, irmãos. Há tanta fragmentação. Por que o Islã cresce de uma forma assustadora no mundo? Porque o cristianismo deveria estar fazendo o trabalho a qual a missão nós recebemos de Deus. Há muitas questões pendentes e brigas entre a própria Igreja de Cristo na terra, entre os homens que não têm esses princípios, dividindo o corpo de Cristo. Pessoas que outrora, quando entraram na igreja, eram pessoas perdidas, viciadas, caídas no mundo, sem esperança, sem nada. Jesus salvou.
aprendeu a palavra de Deus, Deus o chamou para ser um cooperador, Deus o chamou para fazer parte do ministério, e agora, quando está no momento mais interessante, para que ele venha contribuir com o reino de Deus, ele toma uma decisão errada, ele divide o corpo de Cristo. Eu estou falando isso, irmãos, porque na verdade o cristianismo tem se enfraquecido muito nesse sentido. Na verdade, aos comerciantes da fé, há muitos que estão comerciando o evangelho. A igreja de Cristo é uma única igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus te chamou na Assembleia de Deus, seja fiel, conserva o modelo das sãs palavras. O que você aprendeu aqui, é aqui que você vai partir para a eternidade, ou em você ou ser arrebatado, irmãos. Porque esta confusão que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo na verdade um apagão neste sentido. Existe um pensamento que cada um quer ter o seu ministério, quer ter a sua igreja. Irmãos, a igreja é a única, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava orando e preparando, buscando de Deus e preparando esta mensagem para trazer, eu falei: meu Deus, é uma palavra um tanto forte, mas o Senhor me manda falar, eu vou falar, Senhor. É orientação para os meus companheiros, é como um medicamento, não é um remédio para remediar, é um medicamento para curar, que porventura alguém possa estar passando pela sua cabeça esse sentimento. Eu quero te dizer, companheiro, conserva o modelo, conserva o modelo. Você é diácono, você é presbítero, você é evangelista, você é pastor, a senhora é missionária, é diaconisa, mas alguém colocou as mãos sobre a sua cabeça te dando autoridade espiritual. Não se revolte contra o seu líder, é pecado. E não se assuste do que eu vou dizer, é pecado de morte, é pecado de morte. Deus não suporta o pecado da rebelião. A rebelião é considerada como pecado de feitiçaria. Deus chama esse divisor de feiticeiros evangélicos. É sério o que Deus coloca na minha boca para falar. É verdade o que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. E Paulo orienta nesta carta ao jovem pastor, que já nos dias de Paulo tinha isso, a falta de respeito. É interessante observarmos, irmãos, então este perigo do apagão ministerial, o apagão do respeito. Nós estamos vivendo na verdade uma síndrome. Ouvi bem explicitamente a palavra de ontem, foi uma palavra gloriosa do pastor que veio trazer de Deus, pastor Jairo Valadares, tremenda palavra. E eu fiquei pensando durante a noite entre o ser e ter. Só que tem algumas pessoas que teve dificuldade de entender isso. O ser que ele estava falando não é o ser grande, ser exaltado, é o ser pessoa. Agora tem muitas pessoas com a síndrome do ser. Ele quer ser presidente, ele quer ser pastor, ele quer ser presbítero, ele quer ser missionário, ele quer ser. Tudo bem, ele pode até querer, porque a Bíblia diz que excelente obra deseja. Mas existem os meios, existe a maneira correta, existem os princípios que precisam ser observados. E quando Paulo, eu vou bater mais uma vez neste verso 6. Então é por este motivo, te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti,
este dom da pregação, esse dom da palavra, esse dom da oratória que Deus te deu para pregar a palavra e as pessoas te ouvirem, esta habilidade pastoral que Deus lhe deu, ei meu irmão, este dom de cantar, esse dom de adorar, esse dom de reger, esse dom de ser um professor de escola dominical, esse dom de superintendência, esse dom de ser uma regente do círculo de oração, esse dom de ser uma dirigente, esse dom de pastor, ele veio por Deus, mas Deus usou alguém para transmitir este dom a mim e a você. Olha bem o que Paulo diz a ele, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Isto aqui é muito sério, meus irmãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, quer dizer, de medo, de covardia, porque o temor aqui não está falando do temor a Deus, o temor à palavra, o respeito, aqui é covardia. Eu sei que eu não vou agradar, mas não tem problema, todo divisor é covarde, está escutando? Todo divisor é covarde, porque desconhece os princípios, não tem o conhecimento da palavra. Paulo diz, olha só, porque Deus não nos deu o espírito de temor, quer dizer, de covardia, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Fortaleza, quando vier falar mal do seu pastor para você, você ore a Deus, não dê ouvido, abobina, sai de perto, porque certamente esta pessoa já está com o vírus da perturbação, da maledicência, e você precisa tomar cuidado. O espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Timóteo, verso 3, conserva o modelo das sãs palavras, e mais uma vez, que de mim tens ouvido. Primeira coisa, na fé, no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, presta atenção aqui, irmãos, pelo Espírito Santo que habita em nós. Quer dizer, o Espírito Santo, ele veio e trouxe esses dons ministeriais para que eu e você pudéssemos exercer este gigantesco trabalho como cooperadores na obra de Deus. Então, na verdade, meus irmãos, neste primeiro capítulo, Paulo fala deste perigo em que podemos passar, principalmente nestes últimos dias, e despertar o dom. Efésios, capítulo de número 5, vamos ver o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso de número 14 a seguir. Esta palavra é para aqueles que estão fortalecidos em Deus, aqueles que têm amor, aqueles que conservam o modelo. Olha só, olha que lindo essa expressão de Paulo, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos. O perigo do apagão espiritual, o apagão ministerial, é um perigo, mas Deus fala pela palavra, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, qual é o seu comportamento, não como necios, quer dizer, homens sem juízo, mas como sábios, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando bem o tempo, porquanto os dias são maus.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia! Amados, é uma escolha. Pastor Paulo falou aqui na terça-feira que nós vivemos fazendo escolhas. E é uma realidade. A nossa vida é assim mesmo. Mas interessante que Deus, Ele diz neste verso de número 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Na verdade, há muitos obreiros que estão embriagados, não com vinho, não com a bebida, mas embriagados pela tristeza, embriagados pelo desânimo, embriagado pela maledicência, embriagado por muitas coisas, pelo apagão que muitas vezes está vivendo na própria vida. Mas eu quero te revelar pelo Espírito de Deus nesta noite, obreiro do Senhor, obreira, desperte o dom que há em ti. Deus colocou um dom precioso na sua vida, que vai fazer uma grande diferença nesta última hora. Deus vai fazer uma revolução na terra através da sua vida. Você não foi chamado para ser um cooperador pela sua vontade. Foi Deus que te chamou, usou o pastor para te separar. Adore a Deus nesta noite, desperte o dom que há em você. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar e nós não iremos ter mais tempo, mais condições de fazer. A hora é hoje, o tempo é agora, o momento é este. Vamos fazer a obra de Deus, vamos encher do Espírito de Deus. Tem aqueles que estão embriagados porque estão brigando por territórios, estão brigando por isso ou por aquilo outro. Ei, a ordem de Deus nesta noite, por esta palavra, é despertar o dom de Deus que está em nós, irmãos. Irmãos, tem coisas mais importantes para ser realizados na obra de Deus. Ei, servo de Deus, não é tempo de ficar perdendo tempo com coisas que não vale a pena. A própria palavra que nós lemos nesta noite, remindo o tempo, aproveita bem o tempo. Isso é muito importante, meus irmãos. E conservar agora o modelo que está no tema deste primeiro capítulo. Vamos ver como conservar este modelo maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Olha que lindo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Aleluia. A partir do seu primeiro verso. Ora, para ganhar tempo, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque na verdade eram duas nações ali na nova igreja: os hebreus e os gentios. Costumes diferentes, formação diferente. E agora precisava a habilidade do servo de Deus que estava pastoreando aquela igreja. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus
e servamos as mesas. Estava tendo uma dificuldade de ordem doutrinária, não no sentido teológico, mas uma situação que estava trazendo um desconforto, e precisava agora uma organização ministerial. É o começo da igreja, é a formação. Olha que lindo está aqui. Escolhei, pois, irmãos. Isso aqui me chama muita atenção. Tem muita gente que está separando obreiros que não é irmão. Ele não é seu irmão. Lá na frente, ele vai te morder, viu? O que eu estou falando é sério. O que eu estou falando é sério, irmãos. Eu sirvo a Jesus, já vai fazer 49 anos. Eu vim para o Evangelho criança. Eu me assusto o que eu tenho visto nesses últimos dias, é triste, é lamentável. É uma situação de completa desumanidade, muitas vezes, dentro da própria igreja de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado. Olha só, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação. Reputação é aquilo que falam de você antes de te conhecer, e caráter é aquilo que falam de você depois que te conhece. Há uma diferença entre reputação e caráter. Reputação, uma pessoa pode falar de você antes de te conhecer, porque ouviu falar de você, conhece a sua reputação. Pode dar informação ministerial a respeito da sua pessoa. E o caráter é aquilo que você vai ser após um cargo, uma situação que você vai desenvolver. Olha só, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, obreiro da seara, que é cheio do Espírito Santo, ele não divide. Ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, ela é jovem de Deus. Quem está cheio do Espírito, ama sempre. Quem está cheio do Espírito, ora. Quem está cheio do Espírito, lê a palavra. Quem está cheio do Espírito, vive em comunhão com a igreja e com Cristo. Quem está cheio do Espírito Santo é diferente. Quem está cheio do Espírito Santo é um crente que pode contar com Ele. Quem está cheio do Espírito Santo é diferente. Ora, baixere me canda lamar. Quem está cheio do Espírito não está preocupado se vai para uma cidade pequena, se vai para uma cidade grande, se vai para uma congregação que o número de crentes é menos do que o outro, porque não tem igreja maior nem menor. A igreja é a igreja de Cristo. Tem um espaço geográfico. Quem está cheio do Espírito Santo é diferente. Ele é como Filipe, que está em Samaria, que é festa, que é alegria, mas o Espírito Santo leva ele para uma cidade deserta. Não tem problema, ele está cheio do Espírito Santo. Aonde ele estiver, Deus está com ele, não importa. Ele está cheio do Espírito, ele tem alegria, ele tem unção, ele tem vitória, ele tem palavra de Deus, ele tem virtude. É diferente. Você lidar com um crente cheio do Espírito Santo é diferente. Oh, aleluia, feliz o líder que pode contar com seus liderados, como nosso pastor em Sorocaba. Muitos pastores abençoados, cheios do Espírito, que ajudam a levar em frente esta tarefa. Isso é uma felicidade muito grande. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós estamos vivendo também um analfabetismo bíblico. Nós temos homens intelectualmente com a cabeça cheia de conhecimento, mas extremamente ignorante na Bíblia. Recordo-me, em 1968,
Eu tive um pastor muito simples. Ele não tinha habilidade de fazer um zero com um copo, que ele não tinha cultura secular, mas uma sabedoria bíblica, coisas tremendas Deus revelava àquele homem. Hoje nós estamos vivendo um período, não estou aqui denegrindo o estudo, irmãos, não é isso, mas nós precisamos da unção de Deus, nós precisamos da virtude do Espírito Santo na nossa vida. Se eu e você não formos, olha aqui, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, não vamos conseguir fazer a obra de Deus. E nós estamos vivendo esse período também do analfabetismo bíblico. Muitas vezes a cabeça cheia de conhecimento, conhece todas as nomenclaturas teológicas, mas analfabeto no conhecimento das verdades eternas. Porque quem tem o conhecimento de Deus, é o que o pastor está ensinando aqui nas terças-feiras, tem temor de Deus. Ele tem temor de Deus. Aleluia. Mas vamos em frente. O que é conservar esse modelo? Aos quais constituamos sobre este, o quê? O que diz aí? E o que diz? E por que você tem dificuldade de ser diácono? Porque quando você recebe a vocação, a chamada que você vai ser diácono, você fala, mas eu queria ser presbítero. Então você está querendo status. Você não quer servir a Deus com o coração puro. Olha aqui, importante negócio. Eu quero lhe dizer, meu irmão, você que é um diácono da Assembleia de Deus, você é um oficial da igreja, de uma igreja séria, da igreja tronco, glorifique a Deus, porque você, como um diácono deste ministério, não quero desprezar e nem desvalorizar ninguém, mas sobre você está a glória de Deus, está a unção de Deus. Adore a Deus por você ser um diácono. Porque quando o ministério te separou a diácono, viu em você estas qualificações: boa reputação. Não é como alguns que estão por aí, o pastor Alexandre está tendo até algumas dificuldades lá no SECADES. Quando descobre que vai ser separado, vem aí no SECADES e quer comprar o curso todinho. Isso não é reputação não, meu irmão. E o obreiro também que vai chamar, este obreiro já tem que policiar isso. Não pode deixar o companheiro, talvez por não ter conhecimento, errar. Você já sabe que ele não estuda, e você diz que vai separar e manda ele vir aqui comprar todo o material para fazer o curso em uma semana. Ele vai aprender muito, viu? Em uma semana, um curso de 1 ano e meio, que é o curso básico, em uma semana ele vai aprender tudo, vai aprender nada. Isso é muito sério, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque lá na frente vai ter um desvio de conduta. E tem uns que às vezes ficam chateados, porque como que vai dar uma declaração? O pastor Adelso estava falando isso também. Como que vai dar uma declaração? Se toda vez que você vai ser separado, quando foi a diácono, pegou uma declaração, aí ele foi separado, parou de estudar. Aí agora o pastor vai separá-lo a presbítero, ele volta correndo no SECADES, aí outra declaração, e já faz 1 ano e meio que ele não estudou mais. Isso não é ter boa reputação, meu irmão. Eu sei que eu duro o que eu estou falando, mas é para te ajudar, é para que você entre no caminho certo, é para que você viva o verdadeiro modelo da palavra de Deus, para que você guarde o bom depósito, para que você não venha entrar por este desvio de conduta, porque é sério que nós estamos vivendo. Mas vamos em frente e constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Agora, no capítulo 2, irmãos, dessa segunda carta, tem mais 5 minutos, o tempo corre muito. Outras preciosidades, orientações doutrinárias. Nós vamos ver aí o capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 1, a linguagem de Paulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha de novo, irmãos, preste atenção nesta epístola pastoral, o valor do líder, o reconhecimento do trabalho do líder. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Isso aqui é reputação. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o, preste atenção aqui, companheiros, a homens fiéis. Se você notou que ele já tem um espírito de divisor, deixa ele de lado. É mesmo, é isso mesmo, pastor, é isso, deixa de lado. Ah, pastor, mas eu preciso separar, senão ele vai me criar problema. Irmãos, não erre 2 vezes. É melhor você obedecer à voz de Deus. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que tenham maturidade, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha agora o verso 4, irmãos, é que a hora corre muito. E ninguém que milita ou que está envolvido neste santo ministério, que tem boa reputação, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio de sabedoria, ele não se embaraça com negócios desta vida. Oh, meus irmãos, quando você vê alguém embaraçado com os negócios desta vida, está faltando algo na vida desta pessoa. Mas Jesus, pelo seu Santo Espírito, está nos abençoando através desta palavra, para tirar todo embaraço que porventura exista, porque você foi chamado para fazer uma grande obra. Olha que lindo. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Na verdade, nós estamos numa guerra. Verso 15 desse mesmo capítulo, já vamos para os finais. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem um adágio que se diz aí, irmãos, eu não concordo muito com ele, que Deus, as pessoas invertem o sentido da expressão bíblica. Deus, a capacidade nós sabemos que vem de Deus, mas conforme o texto de Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, pronto. E qual é esta aprovação? Nós poderíamos voltar a Atos dos Apóstolos. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E nós podemos pegar também, segundo a carta de Timóteo, que guarda o modelo das sãs palavras, que guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso, na verdade, irmãos, é este obreiro que vai se apresentar aprovado. Para quê? Que não tem de que se envergonhar. Ele não vai causar vergonha ao seu pastor, ele não vai causar vergonha à sua igreja. Ele é um homem ou mulher equilibrado. Vem a luta, vai a luta, ele continua no seu lugar, servindo a Deus. Ele não move do seu lugar. Crente fiel a Deus é assim, na perseguição,
no momento da bonança, na tribulação, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, ele é crente. Estando debaixo de prova ou não, ele é crente. Ele estando vivendo um momento de provação, ele continua crente, ele continua fiel ao seu pastor, ele continua fiel à igreja, ele é crente. Ele tem esta habilidade e que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é tremendo. Como o tempo não vai me permitir, os irmãos podem ler em casa. Já o capítulo de número 3, Paulo fala sobre os últimos dias, a inversão de valores. Devemos seguir o exemplo pastoral, que é muito importante. E nós podemos ver no capítulo 3, verso 10, para me encerrar, novamente Paulo chama a atenção de Timóteo. Tu, porém, tens seguido, olha que lindo, irmãos, ele trazendo a responsabilidade da liderança e mostrando para que o seu liderado olhasse para o estilo de vida dele. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. É tremendo. Eu vejo aqui Paulo, na verdade, orientando este jovem pastor, que na verdade tinha Lucas, que era um médico. E você vai ver no capítulo 4 que Paulo, ele orienta, mas exatamente no final desta carta aqui, para nós encerrarmos, nós vamos ver Paulo falando para Timóteo, dizendo o seguinte, 4 verso 11, só Lucas está comigo, era um médico, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui eu tinha um assunto, irmãos, que é sobre resgatar aquele obreiro que teve uma dificuldade na ordem do percurso, que não foi queda, foi um desentendimento, mas no final, Paulo dá uma orientação a Timóteo para trazer João Marcos, que é muito útil no ministério. Quem sabe existe entre nós nesta noite um João Marcos, que por um motivo ou outro, quem sabe ficou parado no tempo. Deus nesta noite manda uma ordem, traga João Marcos de novo, porque ele é útil ao ministério. Aonde estiver o João Marcos, o Espírito de Deus vai trazê-lo de volta, porque ele não se desviou da verdade, por um motivo ou outro, ele ficou estagnado, mas Paulo não esqueceu de João Marcos, e o anjo da igreja também não esqueceu de você, meu irmão. Ei, pode glorificar a Deus, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, que o Espírito de Deus vos abençoe, amém. Glória a Deus. Amados, vamos ficar em pé. Pastor me deu a permissão de fazer uma oração. Eu quero orar por você. Quem sabe você, o João Marcos. Eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que sentiu de Deus. Você que precisa. Você que tem uma necessidade premente nesta noite. Vem, eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Pode vir. É noite de salvação. Que lindo, é muito lindo, irmãos. Conserva o modelo das sãs palavras. Pode chegar, pode vir. Glória a Deus. Aleluia.
Pode vir, as pessoas estão se movimentando. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Pode vir. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Pode vir, meus amados. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, a Sua santa palavra fora ministrada nesta noite, noite abençoada, em mais um dia da nossa Escola Bíblica de Obreiro. Eu agradeço a Ti por esta oportunidade de poder falar a Tua palavra, Senhor. Agradeço a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos, que prestaram atenção naquilo que o Senhor mais uma vez nos revelou. Abençoa grandemente a vida de todos os Teus servos, em especial o ministério desta igreja, o nosso líder, Senhor, a todos os liderados, que haja esse respeito mútuo entre nós, este sentimento entre nós, e que possamos valorizar a liderança, meu Deus, do Teu servo, a qual, através da bondade do Senhor, foi quem nos escolheu para este trabalho. Foi o Senhor, no coração dele, quem falou de uma forma expressiva, e hoje somos cooperadores neste ministério. Primeiramente foi por vontade soberana do Senhor e a decisão ministerial do Teu servo. Abençoa grandemente o nosso ministério. Rogo a Ti, Senhor, por todos os novos obreiros, os jovens que estão ingressando no ministério. Abençoa cada um deles, ó Pai, que eles possam seguir o são modelo da palavra, guardar o modelo doutrinário, guardar o bom depósito, ser crentes abalizados, fiéis na Tua palavra, honrando o ministério, honrando a igreja, honrando a família, honrando a palavra, honrando a chamada. Permita, meu Deus, que seja real. Senhor, eu quero Te agradecer por tudo que Tu tens feito e por tudo ainda que o Senhor estará revelando nesta escola bíblica. Rogo a Ti neste momento pela vida do Teu servo. Ajuda ele nas suas decisões ministeriais, administrativa, da saúde, da graça, da força, e que ele continue, meu Deus, sendo este referencial, este servo de Deus abençoado, abnegado, nos ensinando, meu Deus amado, os princípios doutrinários da Tua palavra. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no nome de Jesus. Amém. Amém.